Alô! Olá, boa tarde. Sou Renata Veríssimo, trabalho na assessoria de parcerias e inovação da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos do Estado de São Paulo, empresa do Governo do Estado, co-irmã, co-prima, co-parceira do metrô, da CPTM. Nós estamos todos vinculados à mesma secretaria, que é a Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo. Adoro vir ao MobLab, porque sempre que a gente vem aqui, a gente aprende um pouco mais, a gente compartilha o conhecimento que a gente tem, e é muito necessário essa troca, porque as coisas acontecem muito rapidamente, e quem está no governo está sempre, parece que, correndo atrás de alguma outra informação, porque é difícil fazer o dia a dia, e no caso eu estou falando de mobilidade urbana e metropolitana, e ao mesmo tempo ter que pensar lá na frente, né? E pensar lá na frente, por exemplo, quem planeja metrô, o cara está pensando daqui a 15 anos, né? Mas o nosso lá na frente talvez não seja tão longe assim, talvez seja para daqui a 3 anos, 2 anos, daqui a 6 meses. Então, como é que a gente consegue conviver com essa velocidade, né? E o tema de hoje, justamente, é para a gente falar como é que esses governos, todos eles, não só os nossos aqui, mais próximos, municipais ou do Estado, de São Paulo, como é que eles estão enfrentando essa questão de contratação da inovação. Tem legislações muito recentes que permitem que a gente possa fazer parcerias, podemos ser sócios em minoria de startups, a gente pode fazer um monte de coisa, mas por que ainda não fizemos, né? Qual é a dificuldade que nós temos, no geral? E eu falo enquanto governo, mas também enquanto startup. A startup não entende bem como os governos funcionam, né? Então, como é que a gente aproxima tudo isso? Então, o objetivo que o MobLab fez, e obrigado, Dani, é um evento que faz parte do São Paulo Tech Week, então, que bom que essas coisas estão acontecendo, e só São Paulo mesmo para permitir isso. Então, eu queria chamar aqui as pessoas que vão compor a mesa, vou ser mediadora, vou falar pouco, graças a Deus, porque eu já falo muito. Eu vou chamar a Aline Freitas, que é da Cisnic Quintino e Salinas Advogados, o Roberto Spaces, que é da Icipópolis, a Cristine Munhoz, que é do PitGov, puseram aqui, mas ela é da Subsecretaria de Inovação do Governo do Estado, vinculada à Secretaria de Governo, a Daniela... Não, mas eu nunca consigo falar o seu nome. Sviatek, que coordena o MobLab. E eu que vou sentar aqui quietinha, vou anotar umas coisinhas, e a gente vai começar por aquela parte que pode parecer mais chata, mas de fato é o que todo mundo precisa entender, que é sobre legislação. Então, vou pedir para a Aline falar um pouquinho. Pode, lógico. Volta todo mundo para lá. Isso. Volta todo mundo para lá. Vai, Roberto, vai. Não, eu volto para lá. Aline, vai, Aline. Eu vou ficar aqui no canto. Boa tarde. Bom, o meu intuito também é mais aprender do que falar alguma coisa, mas acho que, antes de mais nada, dizer que o decreto, enfim, né, a gente tem a lei de inovação, é uma lei um pouco mais antiga, para o direito ela é antiga, mas também não é tão antiga. Ela sofreu uma grande modificação em 2016, que gerou um decreto que foi publicado em fevereiro desse ano, né? E aí, enfim, essa regulamentação realmente ela é bastante recente. E pode não parecer, porque no fim das contas no direito a gente está de alguma forma sempre tentando regular o que já existe, né, para tentar ir achando os caminhos e as soluções. Mas, por incrível que pareça, a implementação da legislação nunca é uma tarefa fácil, né? Quando a gente fala em contratação pela administração pública, normalmente tende a ser mais difícil ainda, porque a administração está acostumada com a Lei 8666, né? Esse é o drive da administração pública, que é a lei de licitação. Então, tudo que regula a contratação da administração num outro formato causa algum impacto, né? E, às vezes, alguma estranheza por parte da própria administração, e também traz
muitas vezes, uma insegurança nos modelos novos de contratação. Em relação à lei de inovação, não é muito diferente, né? Os modelos de contratação, eles fogem, de alguma forma, um pouco do padrão da 8666, que é fazer a licitação, soltar o edital, tudo certinho. E não à toa, enfim, o IPEA tem algum material sobre a lei de inovação, e ele diz que num estudo que eles produzem, né, até agosto de 2015 tinham sido feitas basicamente 51 contratos pela administração para a contratação de encomenda tecnológica, né, que é um dos mecanismos que a gente vai ver. Então, e esse estudo foi feito dentro de um período, né, de 2011 a 2015, então aí mais ou menos 3 anos e meio, 4 anos. Num volume de contratação da administração, 51 contratos podem ser considerados bem poucos, né? Então, enfim, acho que essa é uma das razões, né, dos entraves da contratação, que é essa diferença da legislação. Mas existem outros entraves também, em especial para a contratação de startup, nos modelos mesmo dentro da lei de inovação. Então, dentro de um panorama geral, que acho que é interessante a gente entender um pouco como a lei de inovação está estruturada em relação a essas relações da administração pública com o particular ou com também entidades públicas, a lei de inovação está estruturada basicamente em 5 eixos, né? Um deles de criação de ambientes especializados e cooperativos, né, com parcerias estratégicas, e aí a gente vai ver um pouco mais o detalhe de cada um deles, de participação das ICTs no processo de inovação, inovação nas empresas, o estímulo ao inventor independente e a criação de fundos de investimento para a inovação. Então, esses são basicamente os 5 eixos que estão estruturados e descritos na lei de inovação. Em relação ao primeiro, né, para criar o ambiente propício para as parcerias, basicamente a lei diz, né, que a ideia é criar alianças e projetos em cooperação entre empresas, ICTs e ONGs para pesquisa e desenvolvimento de produtos, processos, serviços e a transferência e a difusão de tecnologia, né? Então, esse é um dos objetivos. E aí, para isso, o FINEP, CNPq e outras agências financiadoras podem celebrar contratos e convênios com fundações de apoios, enfim, para poder desenvolver. Uma outra questão é a estruturação de redes e projetos internacionais na pesquisa tecnológica e ações de empreendedorismo tecnológico. Além disso, né, para a criação desse ambiente, a lei fala em cessão do uso de imóveis, né, para poder abrigar, então, os agentes. E aí a lei coloca que, para fazer essa cessão do uso de imóvel público, há necessidade de fazer uma chamada pública, né, para que haja um processo isonômico do compartilhamento do espaço, para a instalação e funcionamento de parques e polos tecnológicos, né? E aí vão poder participar dessas chamadas ONGs, empresas e ICTs. Tá? Essa sessão ela pode ser onerosa, inclusive. O poder público pode cobrar como um aluguel, né? Também dentro desse eixo de criação de ambiente de inovação, tem a participação da criação e da governança das entidades gestoras de parques tecnológicos ou incubadoras de empresas, a concessão de financiamento, reembolsável ou não, né? E aí a lei fala em alguns mecanismos de financiamento, dentre eles a subvenção econômica, que é, de fato, a concessão do financiamento direto, a concessão de incentivos fiscais e tributários, né? Inclusive para a obra de implantação desses espaços, desses polos tecnológicos. E a manutenção de programas específicos para microempresa e empresa de pequeno porte, né? Aí, enfim, pensando em políticas de favorecimento também da participação desses entes, né? Das microempresas e empresas de pequeno porte.
E aí ela prevê também, dentro desse eixo, facilidades para as instituições de ciência e tecnologias, ICTs públicas, para que elas possam compartilhar, mediante remuneração ou não, os seus laboratórios, instalações, infraestrutura e recursos humanos com empresas, ICTs privados e pessoas físicas. E aí, nesse caso, quando a gente falar sempre em cessão de espaço, dentro de uma regra geral de isonomia, a gente vai falar na necessidade de fazer um chamamento público. Tá? A lei de inovação prevê a dispensa de um chamamento ou alguma coisa nesse sentido para algumas hipóteses, mas, seguindo uma regra geral dessa relação do poder público com o particular, no caso de cessão de espaço, há sempre a necessidade de se fazer um chamamento. Em relação às incubadoras, aos parques e aos polos tecnológicos, né, a lei diz que eles devem criar, então, regulamentos próprios para poder dispor sobre a sua política de fomento, concepção e desenvolvimento de projetos de parceria. Então, cada ICT, basicamente, ou cada polo tecnológico vai ter que criar um regulamento que vai dizer como que ele se relaciona com o particular, né? Então, enfim, aí de novo, né? Como que ele vai fomentar, como que ele vai selecionar quem vai usar a estrutura, como que ele vai fazer para captar recurso, né, para poder financiar os projetos, e outros assuntos que ele entender importante, né? Então, enfim, vai ter ali um regulamento de uso, uma política de uso e de realização de atividades. E aí também, enfim, dentro da política de investimento, então aquela é a política de realização de atividades. Mas essas estruturas têm que criar também, em especial, para poder ter essa participação minoritária de capital social nas empresas, elas têm que desenvolver uma política de investimento. E aí essa política de investimento tem que, de alguma forma, considerar o que a lei coloca de que a propriedade intelectual é produto da empresa, então, mesmo que essas ICTs tenham participação societária, a propriedade intelectual é da empresa, e aí, enfim, se houver receita, ela vai ser distribuída de acordo com a participação de cada um. A lei coloca também que o aporte de capital pode ser condicionado ao licenciamento da propriedade, né? Então, ou seja, eu aporto capital para poder adquirir uma parte, mas eu posso usar o produto que for desenvolvido, né? A venda da participação societária independe de licitação, ou seja, se esses entes resolverem sair da empresa, claro, não precisa fazer licitação para isso, e possibilidade de veto das deliberações. Bom, aí tem um segundo eixo, que é a participação no processo de inovação. A lei faculta que as ICTs públicas possam celebrar contratos de transferência de tecnologia, licenciamento de patente dentro da política de inovação, né? Elas podem também prestar serviço de consultoria especializada para atividades do setor produtivo, celebração de parcerias com instituições públicas ou privadas, e a administração e suas agências podem repassar recursos para as ICTs, para elas poderem desenvolver, então, os projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços. Aí, acho que o terceiro eixo, no fim das contas, é o que mais vai interessar para a gente, que é o incentivo à inovação na empresa, né? E aí, basicamente, a lei diz que o poder público, né, vai poder, então, repassar recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura às empresas e às organizações, às ONGs, por meio de subvenção econômica, capital ou custeio, ou seja, investimento ou para pagamento de despesas como salários e etc., né? O financiamento, a participação societária e o uso da FINEP para centralizar e facilitar programas para microempresas e empresas de pequeno porte. Aí a lei fala também numa outra modalidade, que é o bônus tecnológico, né? Que, enfim, também é o repasse de recursos, de alguma forma.
A lei vai falar na encomenda tecnológica, que aí é a possibilidade da contratação direta de ONGs ou de empresas pela administração pública, para desenvolver ou para ajudar a resolver um problema específico que a administração tenha, né? E aí, enfim, a lei prevê, então, quais são as regras para poder fazer a contratação da encomenda tecnológica. E aí, enfim, a lei prevê outras formas desse estímulo à inovação à empresa, que são os incentivos fiscais, as bolsas, os auxílios, o poder de compra do Estado e o fundo de investimento e de participação. O poder público vai poder fazer isso por meio, né, aí como formaliza isso, né? Para além do contrato em si, a lei prevê 3 instrumentos de parceria: o termo de outorga, o acordo de parceria e o convênio, cada um deles para uma situação específica, a depender se é a subvenção, se é o bônus, enfim. Aí a gente vai ver a encomenda tecnológica com um pouco mais de detalhe, mas só para passar um pouco mais rápido um panorama geral dos 5 eixos. No 4º eixo tem um incentivo ao inventor independente. Então, aí como que a administração pública pode se relacionar diretamente com o inventor, né? Então, análise da viabilidade técnica, assistência técnica para transformação da invenção, para a constituição da empresa, ou orientação na transferência de tecnologia. E, por último, os fundos de investimento. Especificamente em relação à encomenda tecnológica, que acho que, né, é mais o nosso foco, o primeiro destaque, né, como que a administração faz isso? Bom, primeiro, ela pode contratar diretamente. O que isso significa? Não precisa fazer um processo de licitação, né? E aí, justamente essa alteração foi feita em 2011, onde há uma mudança na lei de licitações para prever que a administração pública pode contratar diretamente no caso de encomenda tecnológica. E aí diz que pode contratar a empresa, no nosso caso a startup, né? E pode ser uma contratação isolada ou em consórcio, mas para que a contratação aconteça, a empresa ela tem que ser voltada para a atividade de pesquisa e ela tem que ter reconhecida a capacitação tecnológica no setor, né? E aí, enfim, para a realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que envolvam risco tecnológico para a solução de problema específico que a administração tenha. Para contratar, a administração deve consultar potenciais contratados para obter informações necessárias para a definição da encomenda. Ela pode constituir um comitê técnico que vai ajudar a administração não só na definição da encomenda, mas vai ajudar também depois na escolha do futuro contratado, no monitoramento, enfim, das atividades. E ela tem que negociar também a celebração do contrato da encomenda com um ou mais potenciais interessados. Então, ou seja, eu posso contratar diretamente, mas eu tenho que fazer essa negociação. Eu tenho que conversar com mais de um ator para ver qual é a melhor contratação para tentar solucionar a questão da encomenda tecnológica. A celebração do contrato fica condicionada à aprovação prévia de projeto específico. Então, ou seja, o potencial contratado tem que apresentar esse projeto, a administração, com o comitê ou não, vai analisar esse projeto e, enfim, tem que ter essa aprovação. E podem ser incluídos também no custo da contratação as atividades anteriores, né, o que antecedem, que, enfim, a fabricação de protótipo, planta piloto, né, para que todos os custos sejam absorvidos. A lei prevê diferentes formas de remuneração. Aí, o próprio decreto, né, da lei de inovação vai dizer como essa escolha tem que se dar, né, o porquê de cada um deles, e a administração tem que justificar a escolha da forma de remuneração. Uma outra questão em relação à encomenda tecnológica é a possibilidade de fornecimento direto para a administração. Então, ou seja, ela pode contratar para desenvolver uma determinada solução tecnológica e aí, dando tudo certo, a administração pode contratar o desenvolvedor diretamente, sem licitação de novo, para poder fazer uso do produto ou do serviço que foi desenvolvido,
né? E quando for contratar em escala, enfim, a própria lei coloca algumas obrigações. E aí, disso tudo, bem rapidamente, só para ficar na cabeça de vocês, para a gente depois ir para o debate. Mas talvez uma das grandes dificuldades hoje da gente, ou da administração, conseguir contratar, para além do que eu falei para vocês, de ser um modelo diferente, né, o que foge da lei de licitação, é que, para a contratação da encomenda tecnológica, tanto a lei quanto o decreto exigem duas características principais do contratado, que é a atividade de pesquisa e a reconhecida capacitação tecnológica no setor. E a reconhecida capacitação tecnológica no setor nem sempre é uma realidade para as startups, né? Então, uma das formas, por exemplo, da administração poder fazer essa contratação é por meio de uma relação triangular, né? Então, a própria lei prevê a possibilidade de contratação, por exemplo, de ICT pública ou privada, ou de entidade de direito privado, né, ONGs, ou empresas, né? Então, uma possibilidade é a administração fazer a encomenda para alguém, ou para alguma empresa, ou para alguma ONG, que preencha esses requisitos, e essa empresa tenha um programa de incubação, ou alguma coisa nesse sentido, né? Que possa fazer, então, a entrega do produto para a administração, cumprindo com esses requisitos que a lei exige, né? E aí, como que a administração compra de volta, né? A própria lei, quando fala no fornecimento, ela inclui, né, que o fornecimento vai ser feito nesse formato e que pode ser contratado com dispensa de licitação, inclusive o próprio desenvolvedor da encomenda, né? Claro que, assim, no fim das contas, essa é uma leitura de que a administração poderia contratar direto a startup para o fornecimento, né, se ela tiver dificuldade de contratação pela encomenda. Mas é importante dizer que essa regulamentação também é nova, né? E a partir do uso dela é que também os entendimentos vão se formando, né? Essa é uma leitura que eu faço, de que a administração poderia, depois do desenvolvimento, depois da contratação da encomenda por alguém que preenche os requisitos, e claro, não é uma simulação, mas sim, existe um programa, né, de desenvolvimento das startups, a administração poderia fazer a contratação do fornecimento direto com o desenvolvedor, né? Mas, enfim, é possível que outros entendam de uma forma diferente, né? Mas, enfim, só para deixar para a gente debater depois. Obrigada. Obrigada, Aline. Eu não sei, a gente tinha falado de fazer direto, mas eu estou achando que talvez, se todo mundo falar e depois fizer pergunta, fique um pouco distante. O que vocês acham? Alguém tem pergunta a fazer à Aline? Pelos demais. Então, tá bom. Então, vamos seguir. Tá bom. Cristine? Eu anotei 8, pelo menos. Então, vamos dar um exemplo do que o governo do Estado de São Paulo tem feito aí com relação a essa questão das startups, né? O que deu certo, o que não deu. Conta aí pra gente, Cris. Vamos lá, obrigada pelo convite, Dani. É um prazer estar aqui no Mobilab sobre esse assunto, que é o assunto da vez, contratação de tecnologia. Foi muito bacana ter a abertura discutindo a lei, todos os pontos e as possibilidades. Isso é uma coisa que eu, como gestora pública, dentro da Secretaria de Governo, do Governo do Estado de São Paulo, acompanhando o PitGov, ajudando a executar o PitGov lá, a gente está o tempo todo discutindo como contratar tecnologia, né? E quais as possibilidades. A publicação dos novos decretos, tanto o decreto estadual em novembro do ano passado e do federal esse ano, que regulamenta essa legislação, ele traz a execução de várias ferramentas. Então, tem outras possibilidades, a encomenda tecnológica, bônus tecnológico, que você já tocou. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer. O PitGov, para quem não sabe, é um programa de governo da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, que aproximou desafios do governo
A gente está dentro do governo tentando resolver vários gargalos do serviço público, né? E tem os gargalos da contratação da Lei 8666, das parcerias com o OS, mas e parceria com startups que têm interesse privado? Vamos para a Lei de Inovação. A Lei de Inovação tem várias características que não permitem essa contratação tão fácil de uma startup que não... Você, às vezes, não conceitua o risco tecnológico de forma tão... Né? A Lei de Inovação parece estar muito voltada para essa questão da pesquisa, da área de pesquisa de novos produtos, novas tecnologias. Agora, quando você vai para uma área que o PitGov atuou muito, que são startups oferecendo aplicativos, e ela não é única e exclusiva no mercado, ela não está desenvolvendo... Pode ter um produto customizado, mas não é um produto exclusivo, a gente fica quebrando a cabeça. Como resolver isso, né? Então, a gente tem o governo, que quer melhorar os serviços públicos, mas tem todas as restrições legais de contratação. E tem as startups, que é um mercado empreendedor, oferecendo soluções, querendo testar e escalar soluções e falar, olha, normalmente as startups não viam o governo como cliente, né? Quando a gente começou a pensar no PitGov, a gente se aproximou da B Startups, e eles falavam, o mercado de empreendedorismo das startups não olham o governo como um cliente, eles olham como um marco regulatório, um setor burocrático, mas não como um cliente. E isso mudou bastante com o PitGov no governo. Ele aconteceu por um decreto da Secretaria de Governo, ele foi publicado em 2015, e ele estabeleceu o programa eu vou colocar 4 fases, né? Que é essa primeira fase, que é selecionar as secretarias que vão participar. Na primeira edição foi saúde, educação, e a gente chamou de facilidades ao cidadão, que é basicamente a Prodesp. E selecionar quais os desafios, a gente vai fazer um chamamento público para que as empresas possam apresentar soluções. Esse chamamento público foi direcionado, no caso do PitGov, para as startups. Na primeira edição, era CNPJ até 5 anos. Na segunda edição, era CNPJ até 7 anos. Por que a gente optou por fazer essa seleção só com startups? Porque a gente queria, primeiro, estimular esse segmento e, segundo, não ter soluções de prateleira. Porque, às vezes, quando você chama uma grande empresa, ela vai vir com uma solução de prateleira. A gente queria que a startup desenvolvesse um pouco da solução em conjunto com o gestor público. Então, ela tinha que ter uma solução mais ou menos madura, um protótipo mais ou menos desenvolvido, às vezes, em alguns casos, até atuando no mercado já, mas poderia adaptar essa solução para a realidade que ela estava encontrando no governo do Estado. Lança o chamamento e aí faz um critério de seleção das propostas, das soluções apresentadas. Então, a gente monta uma banca de especialista com gestores públicos, inclusive da secretaria que está participando do chamamento, e faz a seleção. A gente vai indicar essas soluções que apresentaram aqui, são as que mais se adequam para esse desafio que você listou. Então, a gente indica. A partir daqui, a Secretaria de Governo para de coordenar o projeto e quem chama para realizar o teste é a secretaria responsável. Então, se a solução é na área da saúde, a Secretaria da Saúde vai tocar. Então, a Secretaria de Governo atuou como uma centralizadora, que, no caso do governo do Estado, a gente está com um dos principais orçamentos do país, no principal ecossistema de inovação. Você fazendo um sistema centralizado de chamamento público assim, isso gerou um impacto em toda a gestão, em todo o ecossistema. Aqui está empontilhada a contratação, porque ainda é um gargalo a ser resolvido. Todo o resto está resolvido, e isso aqui a gente está discutindo, e ainda bem que o marco legal está avançando, e toda vez que a gente vai para as pessoas da área jurídica que trabalham em cima da lei de inovação, eles falam, pode fazer muita coisa, só precisa começar a acontecer casos práticos, né? Esses casos de encomendas tecnológicas de 51, eu não conheço todos, eu não sou advogada, eu sou economista, mas eu sei que muitos são da área de pesquisa, muito de vanguarda, não é tanto de aplicativos, né? Não é tanto. Então, a gente precisa avançar mesmo. Esse aqui é só para ilustrar como é o PitGov, porque a gente faz o chamamento, as startups apresentam as soluções, e aí tem o grande dia que elas vão lá, as melhores propostas são selecionadas e elas fazem o pitch, que é a apresentação de 15 minutos da solução. Tem uma banca avaliando e, a partir disso, a gente recomenda a solução. É um pitchão. Nesse daqui foram 15 selecionadas, né? 15 fizeram durante uma tarde. Aqui, a primeira edição, a gente teve 300 empresas interessadas em apresentar soluções. Foram 35 desafios lançados no chamamento. Na primeira edição, a gente fez para a educação, saúde e a Prodesp, para facilidades ao cidadão. E 9 startups, depois de todo esse processo, 9 startups fizeram um convênio com as secretarias para testar a solução. Na segunda, aqui tem as datas, e isso tudo em 2015, né?
O grande evento lá, o Pichão, foi em 17 de novembro. A segunda edição foi em 2017, o ano passado. A gente teve 250 empresas inscritas, foram 42 desafios, e aí, como a gente tinha feito a primeira edição, que foi um sucesso, muitos órgãos que não tinham participado da primeira edição quiseram participar. Então, foram 8 áreas de governo, incluindo finanças públicas, habitação, estatística e análise de dados com a Fundação SEAD, transportes. Né? Não incluiu todos os órgãos, Renata. A MTU não entrou nessa edição. E aí foram selecionadas 16 empresas. Essa edição ela pegou um pouco do período eleitoral, porque a gente fez a seleção dos desafios. Deixa eu entrar as datas aqui. O pitch foi em novembro do ano passado. E aí até fazer os ajustes do termo de convênio, porque quando as startups entram para trabalhar, tem que fazer o ajuste do termo de convênio, como vai ser as metas, como vai ser a solução desenvolvida. Isso saiu em fevereiro, a solução dos convênios, e aí em abril, no governo do estado, a gente já começou a troca de governador, que saiu o governador, entrou o vice, já entrou num período. Então, dessas 16 startups, a gente está rodando hoje 6 convênios. 5 estão ainda aguardando a nova gestão, e os outros teve um ajuste do convênio. A hora que foi sentar para conversar com setoriais, viu que não poderia rodar aquela solução por infinitos motivos. Por exemplo, um deles, uma startup da educação, queria trabalhar com o ensino fundamental, mas a secretaria queria mais solução para o ensino médio. Então, às vezes, esses ajustes pequenos que tiram elas. Falando de alguns cases de sucesso, agora vamos para o caso empírico, né, das soluções. Na primeira edição foi o Eclesap, que é um aplicativo para a gestão da comunidade escolar. Ele foi testado em 9 ETECs de Limeira. E a dúvida era, esses aplicativos são usados já na rede privada, para aproximar pais, alunos e professores. Isso vai dar certo na escola pública? Porque é um desafio da escola pública. Os gestores da Secretaria de Educação quiseram colocar esse desafio, né, de aumentar a participação dos pais. E o resultado foi a alta adesão dos alunos, 99% dos alunos aderiram aos aplicativos, e a participação dos pais aumentou durante o período. Esse é um caso de uma startup que a gente não conseguiu ainda resolver a contratação. Né? Um aplicativo de gestão escolar, teve um grande impacto no serviço público, mas a gente ainda não encontrou como contratar essa solução, né, para a gestão pública, sem ser pela Lei 866. O outro caso, e usando a lei de inovação principalmente, não é só o caso de fugir da Lei 8666, né? A gente pode contratar pela Lei 8666, só que a gente gostaria de usar as características da lei de inovação também. O outro caso é um caso bem conhecido, da Nama. Ela criou o Poupinha, que é um botzinho, um chatbot. As pessoas entravam no site do Poupa Tempo e agendavam a segunda via do RG e da CNH por um chatbot. Muitas pessoas achavam que estava falando com... A linguagem natural da Nama chegou bem próxima da humana, então as pessoas achavam que estava falando com uma pessoa mesmo, e não com um bot. Então, ela atingiu números bem impressionantes, de 10 mil pessoas atendidas por dia. A pessoa agendava em 15 segundos esse serviço de RG e de CNH. Né? E foi um case de muito sucesso, de impacto para o setor público, barateando enormemente o custo de atendimento ali da Prodesp. Foi um caso que quase chegou a ser contratado. A gente chegou a abrir licitação para essa empresa. Mas teve uma concorrência bem acirrada com outras empresas do setor. Eles chegaram a disputar centavos ali nos lances das propostas. Aí teve um detalhe no edital que uma das empresas baixou muito o preço e aí ficou numa disputa judicial. Isso acho que ficou durante 1 ano em disputa judicial. E, enfim, a gente não conseguiu contratar. E até hoje a solução está sendo desenvolvida internamente lá pela Prodesp e a gente não conseguiu resolver esse caso. A Nama conseguiu uma linha de financiamento na Desenvolve São Paulo, o InovaCred. Ela conseguiu 1 milhão, com juros de 0,6 ao mês, prazo de 8 anos de pagamento. Então, como você falou, a gente pode usar também as instituições de fomento para oferecer créditos para os empreendedores. É uma outra solução, e foi essa solução que a gente adotou para a Nama. Né? Essas são as empresas que participaram da segunda edição, que são 16 ao todo. Algumas delas não estão fazendo o teste, porque, às vezes, até a própria tecnologia da empresa, o sistema que ela usa, não vai conversar com alguns sistemas, ou então vai ter que acessar alguns dados sigilosos. Então, esses detalhes do convênio impedem algumas startups de dar continuidade, porque
uma das coisas que a gente mais percebeu no PitGov é que são duas culturas muito diferentes, né? A cultura dos empreendedores, principalmente da área de startups, é uma inovação muito ágil, muito dinâmica, e quando chega para dialogar com o setor público, é um setor que tem muitas regras, muito burocrático, tem essa questão de proteção de sigilo de dados. Então, às vezes, quando você vai aprofundar na tecnologia que eles vão usar, no sistema que eles estão precisando, não dá ainda para executar com o marco legal que a gente tem, né? Ou então ainda falta um ajuste aqui, outro ali, para tocar a solução. Então, algumas não conseguiram dar continuidade. Na área da educação, como eu comentei. Mas tem 6 que estão rodando. E o case de sucesso, a gente já tem um case de sucesso na segunda edição, que é o Smart Síndico. Ele fez o teste. É um aplicativo para gestão de condomínios direcionado para habitação de interesse social. Habitação de interesse social são aquelas até das famílias de renda de até 6 salários mínimos. Então, é um condomínio de baixa renda. O Smart Síndico já atuava no mercado. O público deles eram prédios pequenos, que não têm recurso para contratar uma gestora de condomínio, ou prédio de jovens que optam pela autogestão, que é um aplicativo que facilita muito a gestão de condomínios. Eles fizeram um teste na CDHU em 2 condomínios, atendendo em torno de 600 pessoas, durante 6 meses. E a questão é, esse aplicativo que eu desenvolvi para esse nicho de mercado se adapta a esse público de CDHU, de RIS, de habitação de interesse social? Durante a execução do teste, eles viram que não, precisava fazer alguns ajustes. Os ajustes eram, normalmente essas pessoas não querem baixar um novo aplicativo no celular. Então, faz uma plataforma online, porque eles preferem acessar o site para usar as funções. O segundo, coisa simples. Às vezes, a gente prefere texto. Tem certo público que não, prefere voz. Eles não tinham esse comando, aí colocaram voz. Mas fizeram esses pequenos ajustes e a adesão foi muito alta nesses condomínios. Eles conseguiram diminuir o tempo de prestação de contas do mês. No mês subsequente, eles tinham uma meta de diminuir de 5 para 2 dias úteis. Eles atingiram a transparência nas contas e a redução na inadimplência. E esse dado, redução na inadimplência, é muito importante para a CDHU. Aí eles foram apresentar os resultados, já tinham uma nova gestão com a troca de governo, mas eles apresentaram os resultados, e isso impressionou a CDHU, e eles identificaram lá dentro uma verba especial de prestação de serviços técnicos para a organização social dos condomínios. Então, a CDHU já tinha uma verba que era direcionada dentro dos contratos das empresas que fazem a gestão de condomínio, que já era direcionada para esse setor de habitação RIS, né, que é habitação de interesse social. E aí eles fizeram um acordo e vão direcionar parte dessa verba para contratar Smart Síndico. Então, tem esse detalhe também, quando a empresa está muito alinhada ao interesse público, já tem um orçamento destinado, ela usou essa verba especial para contratação. Não é o case de sucesso, não dá para falar ainda, porque não usamos a lei de inovação nos termos específicos, mas foi uma tecnologia contratada. E aí, só para finalizar essa questão do impacto do PitGov, para o empreendedor, a importância para ele de participar é que ele vai ganhar escala no produto dele, ele vai aprender a lidar com o ambiente público e ele vai aprender a desenvolver o seu aplicativo para esse público, para esse nicho específico, né? Só para falar um detalhe para vocês, o PitGov ele é feito por convênio sem repasse de recursos. Então, durante esse período de teste, a startup não recebe recurso, é uma prova de conceito que ela vai fazer. Caso atinja o impacto que ela disse, aí sim a gente vai avaliar as propostas para contratação e remuneração da startup. Para o governo, os funcionários públicos se capacitam nessa área de inovação, nas novas tecnologias. São novas formas de parceria. A gente está num momento de inovação aberta, de deixar o governo mais poroso, de mais em contato com o mercado de empreendedores, de desenvolvedores de tecnologia. Então, o PitGov avança nisso. E a melhoria de serviços públicos, né? Porque muitas vezes, por exemplo, esse chatbot da Nama, eles não puderam tirar do ar. Então, eles tiveram que resolver, porque você atendeu uma demanda do público, então tem que resolver. E aí eu vou deixar a discussão mais para a hora da mesa da redonda sobre as possibilidades que a gente está discutindo de contratação de tecnologias. A gente está com um grupo de trabalho que está revendo o decreto estadual e como a gente está pensando em avançar nas encomendas tecnológicas, bônus tecnológicos e na criação, principalmente, dos ambientes de inovação. Tá? Então, é isso. Muito bem. Apesar dela achar que ainda não está o ideal, avançou muito, né? Assim, quando a gente olha a apresentação da crise, a gente vê ainda tem gargalos, ainda tem coisa para melhorar, mas já tem uma história para contar. Isso que é bacana, né? Vou chamar a Dani agora, que é outro caso aqui de sucesso absoluto para a cidade, falar do Mobilab.
um caso mais simplesinho, né? Menor escala do que o PitGov, que é um projeto enorme, né? E tem bastante história para contar. Eu vou focar em uma coisa, que não vou falar muito do Mobilab hoje, acho que, se bem que tem caras novas aqui, mas a gente, supondo que já conhece, vou pular bem a parte, eu vou direto falar de um ponto só, porque o tópico hoje é contratação de startups, e eu vou falar do concurso de projetos que a gente fez aqui. Foi a contratação que a gente fez. Eu me enrolo com isso. Deu certo. Só uma breve introdução para quem não conhece o Mobilab. A proposta é fazer inovação tecnológica por meio de startups. Foi isso que a gente teve lá desde o começo, né? Ele já nasceu com uma proposta nasceu depois de uma abertura de dados, que fomentou negócio com startups e mostrou para o governo que trabalhar com startups é muito mais barato, a gente consegue coisas de uma maneira muito mais ágil e muito mais barata. E assim nós começamos, após essa abertura de dados e a criação dos aplicativos, a gente fundou o Mobilab, já com essa ideia de fazer inovação aberta com startups e sempre uma proposta de dado aberto, solução aberta, código aberto, software livre, coisas desse tipo. Aqui, só para a gente entender um pouco o problema que eu vou levantar para a gente depois, né, depois de algum tempo, né, o Mobilab amadurecemos a política de inovação que fazemos pelo Mobilab, nós chegamos a um formato de trabalho que é o que nós atuamos até hoje, que são basicamente duas formas. Por uma, a gente chama de contrato, outra de fomento, uma para a solução interna, outra para a solução externa, e o instrumento de uma é o concurso de projetos, o instrumento da outra é o programa de residência de startups. Como que eu vou focar bastante no primeiro, que é o concurso de projetos, né? Foi como aconteceu a contratação de startups por meio de o governo contratando startups por meio da modalidade de licitação concurso público. Mas na hora que, no fim, quando eu vou levantar os desafios, eu vou ter que falar para vocês também do programa de residência, porque é aí que mora o nosso gargalo. E aí a gente tem bastantes pontos de contato com o PitGov, né, Cris? A Cris conhece também, a gente já se conhece, a gente já troca figurinha há tempo, então. Mas o programa de residência, eu vou falar bem rapidamente dele, é um chamamento público, startups que têm uma solução de mobilidade urbana, que tem impacto na mobilidade urbana, podem ser selecionadas, se candidatam. Se selecionadas, elas usam o espaço do coworking. Aqui nós estamos no Mobilab, então estão todos vendo, mas quem está assistindo pelo Facebook tem algumas fotos até no slide, mas aqui, além desse espaço de evento que está sendo transmitido online, a gente tem um espaço de coworking ali atrás. Então, a startup que é selecionada pelo programa de residência, ela pode usar o espaço de coworking e, principalmente, ela obtém apoio técnico da prefeitura. Uma startup que vai fazer uma solução que liga os semáforos, por exemplo, vai ter muita dificuldade em ter mentoria técnica em qualquer outra aceleradora, por mais que receba dinheiro ou coisa do tipo, de ter um técnico e saiba de semáforo para sentar e conversar com essa startup. E esse é o diferencial do Mobilab, é dar essa mentoria técnica exclusiva dos técnicos da prefeitura. E o concurso de projetos, é que eu vou falar um pouco mais em detalhe para vocês aqui. O concurso de projetos foi lançado em novembro de 2015. É um concurso público, tá? É dentro da Lei 8666, normalzinho, tem lá as modalidades de licitação da lei. Uma delas é concurso público, que é sempre usada, em geral, para contratar pessoas, né? O funcionário concursado é essa modalidade. E nós vimos que havia uma brecha, começou o Ministério da Comunicações, tinha feito um concurso que chama Inova App, mas era game, e conseguiu dar prêmio fixo para a startup, mas a gente viu que dava para usar para contratar desenvolvimento de sistema também. E nós usamos essa brecha legal, lançamos um edital de concurso público com 14 termos de referência. Cada um desses termos de referência tinha um problema. Então, o concurso é uma competição, né? Então, é uma competição. Nós temos aqui um problema. Ó. A vistoria de ônibus da SP Trans, que é uma frota de 15 mil ônibus, ela é toda feita no papel. Né? Pode ser um problema simples como esse, pode ser um problema mais complexo, como os semáforos da cidade inteira não são conectados, não são centralizados em um computador, nós precisamos centralizar isso. Então, você joga o problema lá. E esse foco, eu coloquei foco startup aqui, mas a gente viu que a lei permite também contratar pessoa física. A gente acabou não contratando, o máximo que a gente conseguiu foi um microempreendedor individual de outra cidade. Isso já deixou o departamento de pagamento bastante desafiado, porque era uma novidade muito grande. Tá?
Uma empresa optante do Simples já é uma novidade para a prefeitura contratar, e a gente tinha, né, startup optante do Simples, é claro, mas um microempreendedor individual de uma outra cidade foi bastante desafiador, vamos dizer assim, para não dizer que eu ouvi xingamentos de lá, tá? Mas é parte do processo. Mas podia contratar pessoa física também. A gente usou a Lei Federal de Micro e Pequenas Empresas, mas vimos que dava para contratar pessoas físicas, e isso estava previsto no nosso edital. Como que foi essa né, formatação? Primeiro, é uma definição de problemas por técnicos da prefeitura, né? Onde que a gente conseguiu fazer um pouco de um processo um pouco diferente nesse concurso. A gente tinha um foco muito grande, acho que está ali, o conhecimento como legado, né, de deixar esse conhecimento dentro da prefeitura, e a que citou aqui, de tentar evitar produtos de prateleira, a gente também tinha essa preocupação muito forte. Porque o conhecimento, se ele é construído junto, a gente consegue essa capacitação do servidor público, né? A gente tem vários pontos de contato aqui com o PitGov, e um deles é um foco muito grande em desenvolver o próprio setor público para se abrir à inovação. Fazer inovação no setor público é quase uma cruzada, né? E a gente tem que sempre buscar em todas as ações que a gente faz, aonde que tem a abertura para conseguir fazer da inovação um processo, que ele não termine ali, que ele não morra com aquele concurso de projeto, ou com o PitGov, ou com qualquer outro programa que a gente faça. Então, essa preocupação de fazer o conhecimento como legado, de transferir conhecimento para o setor público, a gente já começou lá atrás com a definição dos problemas. Então, quem definiu eu falei que tinham 14 TRs, cada um deles um problema, quem definiu quem eram esses problemas não foi um neófito que chegou de fora, dentro da prefeitura, ou uma empresa, foi um processo, usando metodologias de participação, dessas típicas de laboratório de inovação, para levantar esses problemas junto com os técnicos, que quem está ali na ponta, quem está ali no trabalho, quem está ali sentindo a dor, isso você já começa a trazer o envolvimento dessas pessoas para dentro do processo de inovação. E aí a gente usou, dentro da modalidade de concurso público, uma premiação definida. Aí foi uma questão, houve uma necessidade de se definir que premiação era essa. E aí foi um dos cursos que a gente teve com o concurso de projetos. Não existia esse conhecimento dentro da Secretaria Municipal de Transportes, à época. A gente precisou contratar alguém que conseguisse fazer uma definição desse prêmio com a metodologia, com algo minimamente aceitável pelos órgãos de controle. Né, porque é a questão do órgão de controle que a gente sempre tem. Aqui, lá, quantos testaram a inovação e tudo, é aquela velha coisa. A gente fica sempre procurando que órgão público que já testou, que órgão de controle que já atestou, e daí a gente replica. Né? E esse é um dos grandes problemas, a gente conseguir fazer inovação em governo. A gente fica sempre esperando, vai sair o acórdão do TCM, e essas coisas demoram. Né? Então, a gente tentou se cercar de todas as formas possíveis dentro desse processo, né, diferente da encomenda, que não precisa fazer o processo de licitação, tudo a gente teve que fazer, então tinha que estar tudo documentado, tudo bastante definido para não ter né, as reclamações e tudo. Então, a gente teve que fazer essa premiação definida e contratar alguém que conseguisse fazer uma métrica, uma metodologia para dimensionar essa premiação, e a gente ter, porque os projetos variavam, em valores, né, não atualizados, que são valores de 2015, que foram colocados no editais. Um projeto que tinha um prêmio menor era 115 mil e o maior era 835. Então, precisava ter uma definição por que um custa isso e o outro custa aquilo. A inovação como critério foi uma das outras coisas que a gente conseguiu incluir. Né? Eu estou colocando um pouco de uns pontos cruciais desse processo de contratação de startup pelo setor público, que eu acho que não toquei no ponto principal, que é por que a gente está trazendo essa experiência hoje para aqui. Porque foi uma experiência de contratação bem-sucedida. O Mobilab contratou 5 startups, e a Prefeitura de São Paulo foi bastante pioneira no processo de contratar startup para desenvolvimento de sistemas de informação para a Prefeitura. Né? E colocar a inovação como critério foi uma dificuldade enorme, mas a gente conseguiu no edital, porque qual era o objetivo dessa competição? Você coloca lá um problema público e as startups competem para levar aquele prêmio. Só que o critério que a gente queria para conseguir selecionar quem vai levar aquele prêmio era inovação. A gente colocou requisitos mínimos naquele TR para quê? Para que quem fosse fazer a proposta conseguisse ter
adicionar, né, a inovação ali, adicionar funcionalidades. Fala, a gente pediu isso, mas a startup X está dando isso além, então ela ganha ponto com isso. Mas o ponto era inovação. E é uma coisa bastante subjetiva, e é difícil, né? Os advogados já olham com a sobrancelha para cima, você colocar uma coisa subjetiva num edital sempre é difícil. E eu acho que esse foi um dos principais ganhos que a gente teve no concurso do Mobilab. A gente conseguiu colocar a inovação como critério. E economia e soluções integradas, porque elas são... Eu acho que eu não coloquei... Nossa, está faltando uma informação importantíssima aqui, que as soluções são em código aberto e software livre. Tá? Elas foram contratadas pelo setor público. A gente abriu o edital, colocou o problema, quem se candidatou e levou aquele contrato, faz o sistema em código aberto e software livre, porque... Ah, não, está aqui, ufa. Não, código aberto, otimização futura, manutenção e uso por outros. Essa era a intenção. Estou caduca, mas nem tanto. A informação está ali, pelo menos. Foi um ponto que a gente achou bastante importante, até porque a gente tinha esperança de que isso facilitasse a contratação de manutenção e facilitasse o processo de absorção dessa tecnologia pela própria gestão pública. Vou falar rapidamente das 5 soluções que foram contratadas. Tá? Eu não vou entrar em detalhes nisso, que não é o nosso objetivo aqui. Eu tenho um último slide e tem um cronômetro na minha frente. Então, as soluções que a gente contratou para a SP Trans, que é a agência reguladora do contrato de concessão dos ônibus da cidade de São Paulo, elas não foram tecnologias disruptivas, foram coisas bastante simples. Eu citei aqui colocar a vistoria de ônibus, gente, são 15 mil ônibus, 4 vistorias regulares, mais as aleatórias. A gente está falando de mais de 90 mil vistorias por ano. Tudo feito em papel. Então, assim, não é muito difícil você colocar isso num tablet. Não é uma tecnologia disruptiva, mas é uma coisa que tem um impacto gigante dentro da administração pública. Você elimina 4 toneladas de papel por ano. É nesse nível. E você agilizar bastante o processo de vistoria e tudo. E esse projeto, gente, de vistoria dos ônibus, ele custou 170 mil. A startup levou um prêmio de 170 mil para desenvolver isso. Todo o recurso de multa online, que é fazer toda a parte de recurso de multa, tudo, e a comunicação com o operador de ônibus por um portal online, 240 mil. E foram projetos espetaculares. Só não foi completamente código aberto, software livre, porque teve que colocar algumas coisas conectando com o legado, que aí precisava de licença, então, mas toda a parte também pode ser copiada por qualquer prefeitura, desde que consiga fazer essa ligação com os sistemas legados. E também um portal integrado para a prefeitura. Na CET, a gente fez 2 projetos. Um é só uma visualização, que foi o projeto mais baratinho, de 115 mil. Era só uma visualização e uma base de dados estática, então era uma coisa mais simples. E o projeto mais caro de todos era para resolver esse tipo de problema. Isso aqui é uma foto real. Já me xingaram falando que isso é fake. Não, isso foi verdadeiro. Isso foi maio de 2017. Seu cruzamento não é tão novo assim. É o cruzamento da Faria Lima com a Juscelino Kubitschek. Isso aqui, eu falei que é fruto de pane nos semáforos, e uma vez tinha um suíço sentado na plateia. Ele falou 2 coisas, pane no semáforo e falta de educação. Eu gosto de repetir, porque quando ele falou isso eu amei. Mas, gente, o que acontece com o computador? Você pifou teu computador, você aperta o reset, né? Você reinicia. 99% das coisas resolvem assim. O semáforo também. Só que a CET não consegue reiniciá-lo à distância. Uma central que custou R$835 mil permite 70% dos semáforos da cidade serem controlados por um computador. Significa que a CET vai saber que ele está pifado, coisa que ela não sabe ainda. Estão implantando. Esse sistema está em implantação, tá, gente? Os sistemas foram todos contratados em 2016, foram finalizados em 2017. Esse sistema já começou a implantação logo cedo, mas ele precisa de uma atualização de todos os controladores, então ele tem uma implantação bastante lenta. Os da SP Trans demoraram a implantação porque resolveram fazer, em vez de nuvem, como a gente indicou, em servidores físicos. Então, isso atrasou o projeto, mas eles também estão em implantação. E eu vou para o meu último slide, porque o meu cronômetro está vermelho. Esse é o último slide, que são os desafios, gente. Falei, ótimo, a gente sempre gosta de fazer a propaganda, contratamos startup, mas a gente tem um problema, a gente tem um modelo. Funcionou naquele modelo. Só que não existe essa de tamanho único servir todo mundo. Não tem. E, infelizmente, a gente é muito bem sucedido no nosso tamanho único, que é aplicável a uma demanda, é um problema público definido com uma solução que a gente sabe que existe. Só que a gente sabe que tem um monte de startup por aí
que vêm para o nosso programa de residência, muitas vezes, que trazem para a gente uma solução que a gente nem sabia que existia para um problema que a gente até nem sabia que tinha. E essa solução, essa criatividade, qual é o processo? Gente, o processo de Open Innovation, né, inovação aberta, tem a finalidade de trazer o tempo acabou, mas eu vou fazer 1 minuto mais. O processo de Open Innovation, a gente quer trazer a criatividade. Qual a função de ter um Mobilab, um laboratório de inovação, de fazer programas como o PitGov? É trazer a criatividade que está na sociedade, que está nas startups, para os problemas públicos. As empresas estão fazendo isso todo dia. A gente fica comendo poeira em governo. Porque a empresa tem o problema, às vezes nem sabe que tem aquele problema, mas vai num evento de Smart Cities e não sei o quê, e vê uma startup apresentando, chega lá na hora e fala, contrata. Tem empresas que a gente sabe, né, que a gente é chamado para tudo quanto é hackathon. Nossa, faz o hackathon, a empresa. Chega lá, os 2, 3 primeiros colocados, eles contratam na hora. Já teve caso que eu fui júri de um, eu cheguei primeiro colocado, falei, ó, o segundo colocado, falei, você não quer ir para o Mobilab, sua solução é aplicável? Ela falou assim, não, já foi vendido para fulano. É assim. Aí eu falei, sério? Ele falou, e o terceiro colocado também, o primeiro também, o terceiro também. É assim. Então, eles têm essa liberdade, a gente não tem essa liberdade como governo. E aí, essa que é o desafio da gente conseguir. Como aproveitar as soluções? Eu falei do programa de residência, a gente chama na sociedade quem tem soluções criativas que impactam na mobilidade. A gente traz elas aqui, a gente mostra, infelizmente uma delas vai falar, logo depois vai expor todos os nossos problemas. Mas a gente chama para cá, a gente mostra para um servidor público que existe aquela solução, ele vem às vezes contribuir com o desenvolvimento daquela solução, a gente gera uma expectativa em ambos os lados, e aí a Cristine vai me entender totalmente, porque o PitGov é assim, você põe na mesma mesa, põe o convênio, põe os testes, põe a POC, faz todo mundo bonito, startup e funcionário público. Você gera expectativa nos dois. E é um ganha-ganha, gente. O funcionário público ganha de ter uma solução que facilita aquela vida, o cidadão ganha porque o serviço público vai estar melhorado, a startup ganha porque tem escala para o seu produto, e o setor público ainda ganha porque contrata muito mais barato. Só que a gente morre ali, na praia. Então, assim, a ideia de trazer esse evento, de trazer todo mundo aqui para discutir isso, é vamos pensar junto, a gente fica sofrendo com isso. Aqui tem 3 do governo, a Cris, a Renata e eu. A gente fica se juntando para tomar cafezinho e chorar as mágoas. As mágoas são como que a gente consegue, de fato, fazer inovação em governo. Como é que a gente consegue trazer? Sabe, eu estou olhando aqui, eu vejo outras startups também aqui, que uma solução maravilhosa que poderia ser adquirida, e como que a gente faz isso para resolver o problema do cidadão. E aí, eu sei que uma mesa não vai resolver tudo, mas a ideia é começar a provocar isso. Muito bem. Eu costumo dizer que o Roberto da Cipópolis vai falar, e a Cipópolis é legal porque ela é a nossa articuladora mora, assim, fala em nome dos startupeiros, vamos dizer assim, porque eles ajudam o município, estão com a gente no estado, quer dizer, a gente já fez muita coisa em conjunto, estamos caminhando para o 4º hackathon, agora sexta e sábado, que a gente vai fazer junto com o Mackenzie. A Cipópolis é co-realizadora, é realizadora com a gente nesse evento. Muitas das coisas que a gente faz hoje não teríamos feito, poderia ter aparecido outra startup exatamente, não tem problema nenhum, mas no caso foi a Cipópolis. Então, muito legal a parceria que a gente tem. Eles não ganham nada, né, com a gente. Não, ganha experiência. Ganha amigos, experiência e troca assim, de experiência mesmo. Mas por que eu falo isso? Porque é difícil, de fato, contratar uma startup. Ou você começa da coisa do jeito tradicional, de fazer um chamamento e tal, e às vezes não dá. Então, a MTU está indo para o seu 4º hackathon, os últimos 3 não contratou nenhuma das soluções. Mas foi muito bom para a empresa. A empresa abriu uma área na qual eu sou gestora hoje, que não tem nenhuma empresa de transporte público, uma área específica de inovação, e não é uma inovação tipo P&D, por exemplo, que, por exemplo, a Sabesp tem isso muito bem feito, mas é uma área de inovação com esta visão aqui, de tentar aproximar, ser interlocutora, ser uma fomentadora e criar dentro da empresa, e aí eu acho que esse é o grande benefício de tudo que a gente está fazendo, tentar criar uma cultura de inovação dentro da empresa. Diferentemente, às vezes, até aqui do Mobilab, porque nós somos uma empresa, é diferente porque ela está vinculada à administração direta, talvez para a gente algumas coisas sejam mais fáceis, e nós somos uma empresa pequena, 500 funcionários, né?
fica um pouco mais próximo. É que nós precisamos criar essa cultura de inovação, criar todos esses critérios de inovação e embuti-los dentro do dia a dia da empresa. Isto, sim, vai impactar o setor. É aí que aos contratos ao serem feitos, só para terminar, aos contratos a serem feitos, os grandes contratos tradicionais do nosso setor de transporte, eles também precisam ser impactados, né? Então, tem a startup? Tem, mas tem o que já está rolando. E como é que a gente muda o que já está rolando, né? Então, é isso aí. Roberto. Valeu, imagina. Obrigado, Rê. Bom, boa tarde, meu nome é Roberto. Eu sou o leigo aqui, né, da mesa. Então, naquele vídeo do Porta dos Fundos, eu sou o cara que faz cerveja artesanal em casa, debatendo com advogado, economista, né, gestor público, todo mundo que entende mais do assunto do que eu, mas eu estou aqui para falar porque eu tenho uma startup e eu tive uma experiência de contratação pelo poder público e tal, então eu quero falar o que funcionou, o que não funcionou, também dar uma overview aí do que o pessoal apresentou, dos mecanismos e tal, fazer um pouco o contraponto do lado da startup, de como isso funciona. Antes de eu entrar no assunto, eu não fiz esse slide, mas eu ouvindo os discursos aí, eu acho que é importante falar o que é uma startup, né? Porque sei lá, a maioria das pessoas, quando vai tentar definir o que é uma startup, acha que startup é uma empresa de tecnologia, moderninha, né? É isso, assim, startup é um cara que lá trabalha com tecnologia, um cara que é moderno, tem um escritório que tem videogame. É uma empresa nova, né? Moderna, apesar que 7 anos de CNPJ, tudo bem, mas não vou entrar na polêmica. Mas, enfim, então, assim, a startup, na verdade, é muito simples a definição, né? A startup é uma empresa que tem uma característica particular que outras empresas em outras indústrias não têm. Então, qual que é a característica da startup? A startup é uma empresa que desenvolve um produto, que esse produto precisa de investimento muito grande no começo para desenvolvimento. Então, ela precisa de dinheiro no começo. Mas na hora que ela escala e que à medida que o número de clientes aumenta, a estrutura dela não aumenta na mesma proporção, né? Então, ela precisa de um investimento alto no começo, mas quando ela passa de 10, ela vai ter 10 clientes, não vai pagar a conta, vai ter 100, não vai pagar a conta, mas quando chega em 1000, de repente o número de clientes dela e a estrutura que ela precisa para atender 1000 clientes é muito, não cresceu tanto quanto de 10 para 100. Aí quando passa de 1000 para 10.000, 100.000, a estrutura cresce muito pouco e você consegue crescer o seu número de clientes bastante, muito rapidamente. Então, por isso que tem investidores de risco, por isso que tem dinheiro, porque são pessoas que põem dinheiro na empresa nessa fase de desenvolvimento do produto, onde ela não é lucrativa, esperando que vai chegar o momento onde ela vai ter lá 100.000 usuários ou 500 clientes, se for uma B2B, né, business to business. E aí, nesse momento, ela vai ser lucrativa e vai ser bem lucrativa, porque o número de clientes vai aumentar exponencialmente, mas a estrutura dela vai crescer linearmente e aí ela vai conseguir ter uma margem, né? Então, isso que é startup, tá certo? Então, para a startup funcionar, é preciso escalar. Né, isso que, então, você só tem uma startup que funciona quando você tem muito cliente. Né? Uma startup que tem 1, 2 clientes, ou que tem clientes que não escalam o esforço. Para cada cliente você tem que fazer um novo esforço. Aí você não é uma startup, você é uma consultoria. Quer dizer, se aumentar o número de clientes, você vai ter que aumentar o tamanho da sua empresa para atender cada cliente personalizadamente. Tá bom? Bom, então, continuando na pegada do leigo, né, por que tem problema de contratação de inovação? Então, foram coisas que a gente foi aprendendo ao longo do processo, que existe uma diferença entre commodity, que é o que o governo está acostumado a contratar, e a inovação, que é essa coisa nova que a gente está tentando entender como que faz para o governo contratar. Então, commodities são coisas que são produzidas em larga escala, tipo cadeira, né, mesa, sempre igual e tudo mais. Precisa de pouca customização, né? Então a cadeira tem sempre as 4 pernas, o encosto, sei lá. Não importa muito se você vai comprar para o governo, não vai ser diferente a cadeira. Essa cadeira é a mesma do mercado. Os resultados do processo são conhecidos, então você sabe que se enfiar plástico lá de um lado, vai sair cadeira do outro lado, não tem risco no processo. Você tem diversos fabricantes, então você pode comprar de um monte de gente diferente. E aí você pode escolher a comprar por preço ou por algum critério de qualidade que você escolhe entre as diversas opções que você tem no mercado. E aí foi para isso que foi criado 8666. Né? Então, 8666 é uma lei que ajuda você a comprar isso daqui e protegendo o interesse público, que é comprar a melhor qualidade, com o menor preço. E você olha no mercado, tem um monte de gente oferecendo o mesmo produto, ou produtos similares, e você escolhe aquele que é o melhor preço, tem o melhor preço, ou que tem algum critério de qualidade. A inovação é diferente, né? A inovação é alguma coisa que, dependendo do cenário, ela tem que ser criada, ela é customizada para o problema, né? Então, o problema, talvez, do poupa-tempo não é o mesmo problema do atendimento de, sei lá, de falta de luz, ou da polícia, né? Talvez não dê para usar a mesma solução.
as soluções são feitas para problemas específicos, né? Então você tem lá um problema na administração pública e precisa de alguma solução que não existe para resolver aquele problema. Na inovação tem risco, né? Isso é importante também. Pode ser que dê errado, né? Pode ser que na hora que você contrata, você acha que vai dar para fazer alguma coisa e tal, e na hora que testa não dá, tem algum impeditivo, a tecnologia não é suficientemente boa, e aí, bom, o que a gente faz? Paciência, né? Tipo, embrulha, guarda e fala, olha, não deu, paciência. Talvez ninguém forneça, então se tem problemas na administração pública que talvez não exista alguém que é capaz de fornecer, né? O Zika, por exemplo, né? Como é que a gente faz uma vacina contra o Zika? Quer dizer, ninguém sabe se dá para fazer ou não. E aí, bom, vamos tentar fazer, e aí contrata laboratório para tentar desenvolver, mas pode ser que ninguém consiga nem fazer isso. E aí o principal critério para comprar inovação é a capacidade técnica, né? Já que você não consegue ver o produto, não consegue saber o preço, não consegue... O que define quem vai te dar a melhor solução é a capacidade técnica de quem está se apresentando, que minimiza o risco e te dá uma garantia ou pelo menos uma ideia de que vai funcionar a contratação. Né? E aí o problema é exatamente como a gente contrata esse bicho aí que é totalmente diferente do outro, que a Lei 8666 é feita. E aqui o problema está mais ou menos resolvido, porque né, há décadas que se contratam coisas no setor público dessa forma, então todo mundo sabe fazer isso. Mas aquilo lá ainda é novidade, ninguém sabe fazer e tal. Então eu vou passar por cima de alguns mecanismos, aí eu tenho alguns que eu botei que são mecanismos gerais de contratação e inovação. Então alguns a gente já falou aqui de lei da inovação, concurso, né? Bom, o mais básico que o pessoal usava até um tempo atrás era inexigibilidade. Então é você conseguir provar que só existe uma pessoa que faz aquilo, ou que aquela pessoa tenha notório saber, que chama, né, o conceito, que é publicamente conhecido, que só tem uma pessoa que resolve isso. Né? Então você quer comprar vacina para picada de cobra, é o Butantan lá. Notório saber, contrata direto, acabou, não tem problema. Mas o pessoal acabou abusando desse mecanismo e usando isso para contratar coisas e favorecer e fraudar licitações e tudo mais. De forma que os tribunais de contas estão sendo muito mais criteriosos quando analisam compras feitas pelo critério de inexigibilidade. Né? Então, hoje em dia, no setor público, todo mundo tem muito medo de usar a inexigibilidade, mesmo que seja um negócio totalmente defensável, porque sabe que no momento que for ser analisado isso aqui vai ter muito mais tempo passado para analisar essa compra do que outras compras demais. Né? Existe um mecanismo de contratação direta, que o governo pode chegar e falar, eu quero o seu negócio, pronto, contrata, acabou, não tem licitação. Mas para isso tem limite de valores, né? E muitas vezes para soluções de inovação, os valores são bem baixos na contratação direta, até teve uma revisão agora de valores recentemente, deu para melhorar um pouco o que dá para fazer, para alguma coisinha ou outra você consegue ser contratado diretamente, mas está limitado lá a 20 e poucos mil reais, eu não sei qual que era. Por aí. Tem a lei da inovação, que a gente já teve uma grande aula sobre todos os aspectos da lei de inovação, mas que é nova, e aí tem poucos casos e tudo mais, como a Cris falou, vai surgindo a jurisprudência e tal, e casos, mas quem vai ser o primeiro, né? Então, assim, e quem vai errar primeiro? E errar quer dizer ir para a prisão. Então, né, por favor, quem quiser dar um passo à frente... Isso, exatamente. Então, quem quiser arriscar primeiro, por favor, dá um passo à frente. Enquanto ninguém dá o passo à frente, fica sem case, ou muito pouco case, e aí dificulta o uso desse mecanismo, porque não tem base jurídica ou histórico jurídico disso. Concurso, a Dani falou também, mais ou menos, mas é um mecanismo também que dá para contratar até, né, obra de arte pública, né, que é ponte, né, um monte de coisas, outras coisas já eram contratadas por concurso, e dá para usar isso para contratação também de inovação. Mas também tem limites de valores, se eu não me engano, também, então você consegue também até um certo valor. E tem convênio, que também é uma outra coisa, né? A Cris também falou que o governo faz convênios, e convênio funciona muito bem quando não tem transferência de valor. Então, se você quer fazer um convênio com um órgão público sem transferência de valores, isso resolve rápido, é fácil de assinar e tudo mais. Se envolve transferência de valores, aí já complica, aí já não é tão fácil assim. Né? Então... Tem algumas cidades que fazem convênio para você testar a sua solução na cidade. Né? Então, você desenvolveu alguma coisa para governo, nunca testou, não tem o primeiro caso, tal, a cidade abre e fala, você pode vir testar aqui, a gente faz um convênio sem transferência de recursos, você instala aqui seu semáforo, sua lombada eletrônica, seu sistema de não sei o quê, e eu te dou um certificado.
né? É super legal para resolver um problema ali, para você. Mas se toda a cidade fizer isso e todos os convênios forem sem transferência de recurso, a, né, startup morre de inanição, porque uma hora tem que alguém pagar alguma coisa, né? Então esses são mecanismos que são gerais de inovação, né? São usados em várias áreas diferentes. A lei da inovação é muito usada para vacinas, para esse tipo de coisa. E tem alguns mecanismos que depende da área em que você atua, você tem alguns outros caminhos também de contratação. A gente, como atua em mobilidade, eu botei mais umas outras 3 formas de contratação aí do poder público, que são coisas que são feitas normalmente, mas que também têm dificuldades, mas que, em geral, na verdade, terceirizar a contratação para um ente privado, né? Já que eu não consigo contratar, e eu sou ineficiente para contratar esse tipo de coisa, então eu transfiro isso para um privado, que o privado é mais eficiente para contratar a inovação do que eu sou. Então, algumas coisas entram como requisito em licitação. Então, licitação de ônibus, às vezes, por exemplo, exige que o ônibus tenha um rastreador de GPS. E quem paga por isso é a empresa que que tem a concessão de ônibus. Então, ao invés de eu descobrir como contratar o rastreador, não sei o que lá, eu ponho isso como um requisito e aí o privado vai no mercado e contrata a melhor inovação. Também contratação via sindicato de empresas. Então, tem alguns acordos que o sindicato das empresas acaba contratando coisas para o sistema e tal, não sei o que lá. Também é uma contratação privada, um pouco mais simples do que... E aí, finalmente, esse é o mecanismo pelo qual a gente foi contratado, que chama polo gerador de tráfego, né? Então, isso daqui é específico também de mobilidade, é um mecanismo que foi criado, que foi previsto na Política Nacional de Mobilidade Urbana de 2012, é um mecanismo federal, então existe uma lei que precisa ser regulamentada em cada município. Mas isso daqui, em vias gerais, diz que se algum novo empreendimento na cidade gera impacto no fluxo de carros, no trânsito da cidade, esse novo empreendimento tem que indenizar a cidade de um certo montante para contrabalançar o impacto que está causando no viário, né? Então, é uma espécie de outorga onerosa. Então, o privado que está causando o problema indeniza o público pelo problema que ele está causando. E aí o público especifica para cada caso o que ele quer como outorga, como indenização, né? Então, num caso de um dos empreendimentos, o poder público definiu que a nossa solução tinha que ser usada, tinha que ser fornecida como forma de minimizar o impacto que o empreendimento estava causando na cidade. Bom, eu vou falar agora rapidinho um pouco de problemas, né? Então, super legal, tem várias formas de contratar, vários mecanismos para vários valores diferentes, mas tem hora que dá errado. E por que está dando errado? Por que a gente não consegue? Apesar de ter um monte de lei, para um monte de valor, para um monte de casos diferentes, por que não consegue? Um dos problemas é desconhecimento legal. Então, o poder público poucas vezes usou esses mecanismos. Então, como é novidade, ninguém sabe direito como usar. E aí todos os incentivos da administração pública são contra inovar, né? Então, se você vai fazer alguma coisa que ninguém nunca fez, o risco seu é absurdo, né? Para você minimizar o risco, o melhor é você fazer o que todo mundo já fez e continuar fazendo o que todo mundo fez, né? Então, usar novos mecanismos de contratação, principalmente contratação de serviço e tal, que você pode ser penalizado como pessoa física por um erro, o teu incentivo é para evitar, então, novidade. Não faz diferente, né? Faz o que todo mundo já fez e que não foi preso ainda. Aquele cara contratou assim e está livre. Então, vamos fazer igual, né? Insegurança jurídica, né? Mais ou menos a mesma coisa. Então, o que me garante, né? Por exemplo, na lei da inovação, como é que eu provo que o que eu estou contratando é uma inovação, né? Como é que eu provo que aquele comitê técnico ou que a capacidade técnica da empresa está sendo contratada é indiscutível, né? Que documentos que eu tenho que pôr? Quem já fez isso antes? Ninguém nunca fez. Putz, então como é que eu faço? Tem um problema de sustentabilidade da inovação, né? Que você contratar a inovação uma vez é legal, né? Contratou, desenvolveu, deu certo, né? Aí a própria lei de inovação prevê que você pode contratar o fornecimento em escala do mesmo e tal, mas alguns outros mecanismos ali não, né? Concurso, por exemplo, você faz o concurso, ele entrega uma coisa. E aí depois, o que você faz, né? Como é que você recontrata, faz um outro concurso de manutenção agora, para continuar contratando? O polo gerador de trânsito, né? A gente fez um contrato de 2 anos com o polo gerador de trânsito e agora, né? Para renovar e continuar prestando serviço, outro polo gerador para manter, né? Então, como é que você sustenta uma inovação que já foi criada? E esse problema de replicabilidade, assim, né? Então, aquela história de escalar, né? Para uma startup, eu quero vender não só numa cidade, eu quero vender em várias cidades. O esforço só faz sentido se
todo o esforço, né, todo o trabalho que eu tive para desenvolver uma inovação em uma cidade, eu consiga vender isso em outras cidades. Se eu for usar a lei da inovação em toda a cidade, quer dizer, em cada cidade eu tenho que desenvolver uma solução nova. E aí eu desenvolver uma solução nova numa cidade, desenvolver uma outra solução nova em cidade, desenvolver outra solução nova em cidade, eu não sou uma startup, eu sou uma consultoria. Né? Então, como é que a gente consegue, uma vez que foi desenvolvida uma solução, vender ou replicar isso em outras cidades legalmente, usando algum mecanismo legal de contratação de inovação? Né? Porque se não tiver isso, aí não vai ter startup para governo. Então, bom, era mais ou menos isso que eu ia falar, então eu só fiz alguns contrapontos aí, para botar alguns problemas, para ter debate. Né? Se não tem debate, a gente fica falando a mesma coisa, todo mundo concordando. Tá bom? Porque é minoria mesmo, né? Fazer o quê? As mulheres estão empoderadas. Aliás, é uma característica, tem muita gente, muita mulher mesmo aí na inovação, graças ao bom Deus. Difícil. Vocês devem, vamos lá, quem quer, tem microfone para lá ou tem que ser eu mesmo? Aqui eu levo, sem problema nenhum. Tem, Rafael. Oi, som. Quem quer começar e com quem? Uma pergunta rápida, o nome e a pergunta. O nome e a pergunta e para quem por favor. Boa tarde, meu nome é Carlos, eu sou pesquisador do SEBRAP, tenho trabalhado em políticas públicas de inovação nos últimos anos. Bom, primeiro, obrigado a vocês pelas exposições. Na verdade, a minha pergunta, não sei se eu posso dizer para quem, mas eu vou direcionar para a Aline, mas eu acho que todos podem, né, falar sobre o tema. Eu queria que a Aline ajudasse a gente a pensar por que a gente, de fato, não usa encomenda tecnológica. O estudo, eu acho que o estudo que você citou, se não me engano, deve ser o do André Hawley, do IPEA, que ele faz lá o levantamento e até 2015, com a lei passada, ele identifica poucos casos. A gente chegou a fazer pesquisa tanto para a BDI, na época que eu trabalhei na FINEP também, e a gente identificou que tinha uma insegurança jurídica do lado do gestor, então os gestores não gostam muito, né, da ideia de usar encomenda tecnológica, porque os órgãos de controle vão vir. E aí a gente vê os casos que justamente vão sendo feitos a partir não da lei de inovação, mas da 8666, que é tanto o uso do artigo, acho que o 22, para o concurso de projetos, que é o concurso, que é o caso do Mobilab, ou o uso do artigo 25, que é para credenciamento de empresa para fornecimento de serviço, que é o que o pessoal usou para a Zona Azul Digital, por exemplo. Foi uma baita solução, interessante, né, permitiu inovação, permitiu competição de empresa. Então, na verdade, assim, uma dúvida que eu tenho, eu queria que você ajudasse a gente a pensar por que a gente está usando ainda os artigos da lei de licitações, quando a gente tem um normativo jurídico que, tanto na sua versão passada, até 2015, já previa encomenda, e agora, né, teria melhorado a situação para fazer e não fizemos. Desculpa se eu me alonguei. Não, é porque no fim das contas, essa pergunta não tem, na minha opinião, acho que muito uma resposta jurídica. Para você ter uma ideia, a gente está fazendo um trabalho como startup no escritório, e aí, enfim, né, dentre várias conversas com o gestor, uma das últimas, ele endureceu um pouco a conversa, e ele virou para mim e falou assim: Aline, eu só quero que você saiba que a gente só vai fazer o que é legal. E aí eu olhei assustada, eu falei, não sei em que parte da minha fala, assim, esse a gente partiu desse pressuposto, né? Todos esses meses que a gente vem conversando, começaram com um estudo sobre quais eram os mecanismos, quais eram as vias legais para poder fazer a contratação. Não passou nem um segundo pela minha cabeça chegar aqui e te propor algo que não tivesse calcado na legislação, até porque seria negligência da minha parte colocar o meu cliente em risco, né?
E aí ele disse, não, claro, mas eu não achei que você estava propondo alguma coisa ilegal. Falei, bom, então podemos continuar falando sobre a lei de inovação? Então, assim, por isso que eu comecei a minha conversa falando um pouco sobre as legislações que fogem um pouco da 8666, porque a gente vive isso não só nesse setor, mas em vários outros, né? Então, a Cris falou um pouco sobre a lei das OS, né? Sobre a relação com o terceiro setor e etc. E a gente vive isso nesses segmentos também, né? Então, vai falar sobre... A gente tem uma legislação que, enfim, é relativamente nova, aí, é de 2014, entrou em vigor em 2016, e eles sempre remetem na aplicação a convênio, e não é mais convênio para o terceiro setor, né? Então, enfim, a gente tem uma... Por isso que eu comentei que a implementação das leis não são, ainda que a gente, hoje em dia, regule para o que já existe, né, e deveria vir no natural, não é o que acontece. A implementação de cada lei é um desafio para poder fazer a lei chegar, fazer com que todo mundo conheça a lei, para que as procuradorias tenham segurança deem segurança para os gestores. E uma das tarefas bem difíceis é fazer os tribunais de contas participarem, entenderem e concordarem com aquilo que está lá. Porque eu já ouvi fala também de Tribunal de Contas dizendo, tudo bem, essa lei está aí, mas eu não concordo e está tudo errado. E o gestor que fizer vai ser penalizado. Aí você fala, poxa, mas a lei passou por um processo legislativo, né? Enfim, o decreto passou por todo um processo, com uma porção de especialistas, com participação social, com, né, participação de especialistas. E aí, enfim, o Tribunal de Contas diz, não, mas... Tudo bem, mas eu não concordo e não vou aplicar. Então, a gente tem esses desafios que não são pequenos, né? Porque se de um lado tem, sem dúvida alguma, a iniciativa privada com uma série de questões querendo ajudar, querendo fazer a coisa acontecer, mas, claro, precisa do investimento para que aquilo aconteça. Do outro lado, a gente tem os gestores públicos querendo fazer com que aconteça, mas com uma corda no pescoço, né? Então, enfim, é um gargalo para resolver. Então, quando você perguntar por que a gente não usa a emenda tecnológica, eu acho que tem esse lado. E tem um lado também, na minha modesta opinião, que a lei de inovação ela não preenche todas as lacunas. Né? A gente, quando vê as dificuldades também da contratação da administração, a gente percebe que a lei de inovação ela vem para tentar ajudar na parte do desenvolvimento. Né? Eu queria só aproveitar... Está desligado, será? Está ligado? Só para emenda, não, para emendar justamente isso. Quando a gente fala de encomenda tecnológica, de risco tecnológico, eu penso lá na dengue. Nossa, o Butantan, que ele citou, a Fiocruz e tal. O Poupinha seria um risco tecnológico? Você oferecer um serviço baseado em tecnologia que você não sabe se vai funcionar e que é um machine learning que a máquina vai aprendendo. Isso é uma encomenda tecnológica? Ou o tablet da fiscalização? Quer dizer... O que a gente precisa, eu fico imaginando que precisa esmiuçar mais, né? A lei está aí, ela até é clara, ela fala encomenda tecnológica. Agora, quem não está no dia a dia, e eu estou falando de gestores públicos, não é? Eu estou falando de milhares de pessoas que não vivem esse dia a dia de ICT, não vive o dia a dia de um núcleo de inovação tecnológica que permeia aí nos 35 núcleos que tem no estado de São Paulo de pesquisa. Mas e nós, né? E como é que é isso? Quer dizer, como é que entra o serviço público na lei de inovação? Estamos prontos para executar a lei de inovação? Só complementar o que eu acompanhei de discussão, o decreto estadual, eles se preocuparam na formulação do decreto estadual em especificar o que é risco tecnológico. E eles citam, inclusive, aplicativos que dependem desse treino com o usuário para ganhar inteligência, né, o machine learning.
E isso está especificado lá. Mas a hora que você vai para a contratação e vai para um lado objetivo de como conceituar o que é risco tecnológico, porque quando você está em instituto de pesquisa, que está na área de P&D, criando novos produtos, isso é fácil, eles conceituam de forma fácil. Agora, quando você vai para uma área que tem outras empresas oferecendo, mas que tem um processo de aprendizado e desenvolvimento conjunto, é que essa definição do que é risco tecnológico que não está muito clara ainda. E aí isso acaba dificultando o gestor público avançar para contratar encomenda tecnológica, né? De empresa renomada no setor. Então, a encomenda tecnológica ela tem infinitos requisitos para ela acontecer, né? Como flexibilizar a encomenda tecnológica, acho que talvez seria uma discussão interessante. O que eu estou acompanhando também de discussão, eu não sou advogada, eu sou economista, estou acompanhando o GT de trabalho, é que a gente está olhando muito para o decreto federal que acabou de ser publicado, em fevereiro, né, no começo do ano, que ele traz novas ferramentas para a criação do ambiente de inovação, né, que a lei de inovação já falava. Então, ele traz como participar minoritariamente do capital, como investir financeiramente ou não financeiramente, fazendo cessão de uso de imóveis, enfim. Então, quais as ferramentas para fazer isso. E o artigo 26, que fala do bônus tecnológico, que avança um pouquinho nessa questão do concurso, mas ele define uma contratação temporária, 12 meses. Se eu não me engano, ele não especifica valor para você contratar tecnologia. E aí, serviços tecnológicos vão impactar no serviço público, né? Então, a gente está vendo esses 3 mecanismos aí, né? A encomenda, como definir o risco tecnológico, essa criação de ambientes de inovação, que daí você vai permitir a parceria com empresas privadas, investimento, participação no capital minoritário, cessão de uso de imóveis, subvenção econômica, e o bônus tecnológico. Então, a gente está meio atenta a esses casos. Agora, achar um gestor público que tope colocar o CPF para conceituar o risco tecnológico é o gargalo da encomenda. Assim, o risco jurídico que a gente tem de definir o risco tecnológico é de você limitar, né? O que a gente tem no histórico da administração, acho que no fim das contas, é sempre, claro, entre outros embates que existem, é sempre como você flexibiliza e como você controla, né? Qual é o limite para isso? É um desafio. Num cenário como o que a gente vive hoje, não é um cenário para discutir flexibilização, né? Ou a gente não tem uma ambiência para discutir flexibilização, que é o que, no fim das contas, precisa um pouco quando a gente fala nesse tema, né? Eu não consigo ver hoje um encaixe de fazer uma discussão evolutiva das contratações nesse formato ou no formato que precisaria, com o que a gente tem de rigor de controle, com o uso de recurso. Então, por isso que quando o Roberto diz, para celebrar um convênio, para ir lá testar o aplicativo na prefeitura sem repasse de recurso, é tranquilo, eu vou lá, a prefeitura permite, assina rapidinho. Quando envolve o repasse de recurso, aí a conversa é outra. Para a gente conseguir... E olha que, do ponto de vista de controle, de prestação de contas, de investimento, a lei de inovação ou o decreto federal que regulamenta, ele é uma inovação jurídica, porque ele admite, inclusive, que ao final do investimento não tem um produto, né? Se comparar com outras formas de controle de repasse do Estado para alguém, para um particular, é um avanço gigante já, né? Então, esse é um debate que a gente precisa fazer, porque senão não vai sair do lugar. E aí esse debate precisa envolver os órgãos de controle, senão a gente não vai conseguir avançar. Boa tarde, meu nome é Daniel, eu sou cicloativista, e a pergunta para a Aline. Eu acho que essa pergunta, na realidade, já foi respondida na pergunta do nosso colega. A lei de número 16.547, do vereador José Polici Neto, que institui o programa Bike SP. Foi feito um hackathon, o Hacking Bike, foi desenvolvido o aplicativo, o The Bike, já está tudo pronto. E a minha dúvida é,
quais são os empecilhos? Será que é aquilo que você falou do Tribunal de Contas, que a lei está pronta, a lei existe, mas discordam? Ou é uma questão política? O que está atrapalhando a... Esse daí tem um pouquinho de requinte para piorar esse decreto, né? Porque o decreto do Policy Neto, ele prevê estímulos a você deixar o carro ou até o transporte público e ir para o transporte ativo. Você receberia créditos do bilhete único se você deixasse, porque tem sempre tem um ganho que a prefeitura teria de deixar de pagar aquilo ali, e isso seria repassado para a pessoa que passa a usar a bicicleta. Então, não é só a questão de como você regula isso, né? O hackathon foi feito, inclusive, eu sei bem porque eu fui júri desse hackathon, para ver se é viável tecnologicamente fazer isso. Como é que você sabe que aquela pessoa saiu mesmo do transporte público e virou biker? Como é que você sabe se ela não está andando num carro, se ela não está andando na bicicleta mesmo? Tem coisas de... Era um pouco aquele hackathon, que foi uma ideia excelente fazer aquele hackathon, foi ver assim, a tecnologia consegue resolver esse problema? Porque às vezes a gente tem uma questão regulatória, às vezes tem uma questão tecnológica também. E o vereador faz uma ideia que é linda, mas e aí como que a gente viabiliza isso do ponto de vista prático da tecnologia? Tem esse lado aí no de-bike. Tem também a questão, tem outras questões regulatórias, eu acho que é um pouco complexo. O Policy vem aqui amanhã, então você pode vir no evento de amanhã conversar com ele. Boa tarde a todos, alguns revendo aqui, muitas carinhas conhecidas. Sou Adriana, sou da SRS Smart, eu sou médica e desenvolvo soluções de inteligência de chamados de emergência. A minha pergunta vai um pouco, talvez mais para a Aline, se tem algum case mas não só, sem dúvida, acho que mais gente pode contribuir. Se existe algum case que pode, falando bem claramente, a gente consegue fazer chamados de emergência automáticos através de detecção de colisão veicular, e também tem toda a questão da acessibilidade. Hoje, uma pessoa deficiente auditiva não faz um chamado de urgência. Eu trabalho no SAMU e sei o que é essa realidade. Então, eu queria saber se vocês têm um case que a legislação, por exemplo, uma lei de acessibilidade motivou e facilitou muito a inovação, e que caminho isso percorreu. Não, eu não tenho conhecimento. Eu até sugiro, então, que depois você converse com ela. Sim. Que aí você pode entender um pouco mais, pode dar algum caminho, de repente não veio agora à mente, mas não tem problema nenhum. Depois, tudo bem? Ótimo. Bacana? Então tá bom, passar para outra aqui. Boa tarde, gente. Sou o Breno, eu trabalho na Move Brasil, que é uma startup que auxilia governos municipais, principalmente de pequeno e médio porte, a serem mais eficientes e terem mais recursos. A situação que a gente tem hoje é que muitos dos municípios, por serem de pequeno e médio porte, eles não conhecem soluções que podem auxiliá-los, e aí quando a gente apresenta é algo que gostam muito, só que tem todo o desafio da contratação em si, né? A gente está falando de municípios que são pequenos, não tem tanto poder assim não sabem muito bem como agir nessa situação. Então tem tanto desafio de modelo de contratação, tanto por hoje a gente está numa situação em que a gente não vê concorrentes diretos, né? E aí teria qual caminho percorrer, e a própria construção mesmo do eles não sabem, não têm nem ideia de como construir algo que de alguma forma se assemelha ou que poderia auxiliá-lo de uma forma que a gente auxilia. E a gente sabe que tem todas as questões legais, e a gente está tranquilo de que, igual você comentou antes ali, não passar nenhuma barreira legal. Então eu queria saber se, principalmente você, Aline, mas os outros também, se puderem complementar, como a gente poderia agir nesse sentido. Você quer pegar outra pergunta, depois a gente responde? Obrigado. Primeiro, parabéns pelo evento. Eu sou o Felipe, sou advogado, sou formado aqui na USP, tanto que até meu TCC foi sobre o concurso de projetos do Mobilab, e eu conversei com tantos... Como é seu nome? Felipe. E pessoas que foi... Ah, legal. Você defendeu ano passado? Sim, que eu entrevistei gente que foi do Mobilab, pessoas foram contratadas. E, bom, eu tenho pergunta para você, Daniela, e para a Cristiane também, mas primeiro para a Daniela. Como que está hoje os 5 projetos?
citou um pouco o caso do semáforo e da SP Trans, os outros já estão em execução. Teve um caso que foi glosado até que o contratado não conseguiu finalizar, se a prefeitura finalizou, e por que os outros ainda não foram contratados, ou se foram. E para a Cristiane, acho que minha pergunta é mais a questão de quais, dentro das soluções de contratação que vocês estão pensando no PitGov, quais são as possibilidades que estão na mesa e quais são os gargalos que vocês estão encontrando, os obstáculos nessa contratação. Houve problema com o TCE ou com os órgãos de controle? Enfim, as soluções para contratação, elas vão depender muito de cada cenário, né? Então, até para te dizer qual seria a melhor forma de estabelecer essa relação, teria que entender também um pouco mais a relação, enfim, o que vocês desenvolvem e qual a relação possível com cada ente, né? Mas tem uma questão que é importante de dizer que, acima de tudo, a lei de inovação, ela foca nessa parte de desenvolvimento de alguma coisa, né? De uma pesquisa, de um serviço, de um produto e etc. Quando esse produto ou esse serviço já está desenvolvido, hoje a lei de inovação ela não toca nesse ponto, né? O que eventualmente é possível pensar se esse produto ou esse serviço, ainda que ele já tenha uma cara, ele é passível de novos desenvolvimentos que tornam ele, né, ou esses desenvolvimentos sejam novas inovações. E aí a lei prevê isso. Mas quando você tem né, e grande parte, acho, dos desenvolvimentos tem isso, né, essa capacidade de aperfeiçoamento, de complementação, alguma coisa nesse sentido. Mas quando o produto tá pronto e acabado, aí a gente vai ter, hoje, com os instrumentos jurídicos, falar numa contratação pela lei de licitações, enfim, aí no modelo desse. Isso que você falou é um problema que a gente também viu, né? Assim, São Paulo ainda, a gente teve a sorte que vendeu para São Paulo, e São Paulo tinha consultoria jurídica dentro da prefeitura e dentro dos órgãos para falar, olha, tem esse caminho aqui, pode contratar por esse caminho, mas a maioria das cidades não tem, né? Não é nem as pequenas, né? Média grande não tem corpo jurídico suficiente para entender todos os mecanismos que estão à disposição. A gente tentou criar, a gente tem um esforço que ainda vai dar um fruto, que é de fazer uma cartilha de contratação de inovação, que a gente vai esmiuçar a ideia com o pessoal que é advogado e trabalha nessa área, de esmiuçar cada mecanismo e falar, cara, é assim, ó, você quer fazer um convênio com repasse de recurso? Então você tem que publicar esse documento no Diário Oficial, você tem que chamar tantas empresas, você tem que ter um parecer de um corpo desse tipo, não sei o que lá, e tem um modelo, olha, o modelo do documento é esse, bota só o nome da tua cidade, objeto e tal. Ainda não conseguimos, mas tem uma boa notícia, que a SMIT, a Secretaria de Inovação, fez o exercício para concurso. Então, parece que... Eu recebi o documento, mas ainda não olhei, mas parece que existem uns documentos da Secretaria Municipal de Inovação sobre, detalhando e esmiuçando como fazer um concurso para contratação tecnológica. Então, isso pode ajudar, e também tem aí uma base, né? Quer dizer, foi feito por uma secretaria municipal, então não é tem alguma base legal naquilo lá, tá? Mas precisa disso e alguém tem que fazer. E aí, só para complementar, concorrente no mercado ainda, né? Então, uma característica que diferencia a solução agora, né? Para explorar outros mecanismos também, né? E só para dar um ganchinho, o PitGov foi feito por convênio sem repasse de recursos, para fugir dessa questão de repasse de recursos, porque facilita, enfim, e também porque a gente ir para concurso de projetos, porque teria a questão do projeto, não teria como replicar, mas ir para essa questão de contratação da tecnologia mesmo. E quem tiver interesse, se você quiser apresentar para os municípios, tem um manual publicado no site do PitGov de como foi desenvolvido o decreto e tal, que já é um caminho já aberto, além da seleção de projetos e repasse de recursos. Só para complementar. E aí, enfim, eu acho que vale a pena também, de repente, ter um aliado dentro do poder público, seja, sei lá, uma procuradoria do Estado, alguma coisa assim, que, por mais que você faça o esforço, por exemplo, de desenvolver a cartilha e ajudar e etc., e apoiar, talvez chegue no momento ali de tudo bem, entendi, tá tudo certo, vamos fazer. Aí ele fala, putz, mas e se
né, a Procuradoria não aceita, o Tribunal de Contas, etc. Então, nessa articulação, acho que é importante envolver esses parceiros públicos também para, enfim, exatamente. Eu acho que a gente cai num problema que estava lá na minha última linhazinha, no meu último slide, que aí fala do Breno e fala um pouco até para a Adriana, e eu já chego com você. A gente tem um problema em contratar serviço. A parte do desenvolvimento, né, até a Aline tocou na parte do fornecimento, que vem depois do desenvolvimento. Quando você fez esse desenvolvimento junto, o fornecimento é mais fácil, pela lei de inovação. O nosso gargalo no concurso de projetos, a gente fez o desenvolvimento, e daí como é que a gente sustenta isso? A contratação de serviço. Né? Eu conheço o trabalho da Adriana, é um serviço. A questão de acessibilidade, eu acho que deveria ser uma obrigação do interesse público. Né? Você tem que fornecer um serviço que dê para as pessoas que tenham dificuldade de acessibilidade, teria que ter essa preocupação. É um serviço de segurança viária super, tem impacto direto na vida das pessoas, mas é um serviço. E aí você fica lá com a faca e o queijo, mas você não consegue cortá-lo. Essa que é a questão. Como que a gente contrata serviço nisso? E aí o Breno, né, falou, você tem um produto que não tem concorrente, que não tem outros na mesma situação, né? Por enquanto. A concorrência sempre surge depois. Mas você pode ter um ganha-ganha aí, que você pode vender muito mais barato para uma prefeitura do que um outro produto de uma grande empresa que talvez fizesse um serviço similar. É uma inovação, resolve um problema, mas aí os mecanismos não encaixam porque é serviço. Aí você vai no bolo da licitação, que aí você tem que pegar cotação de mercado, não sei o quê, todo aquele outro procedimento que não resolve. Então, o serviço não resolve nem na lei de licitação e não resolve também na lei de inovação, porque você não está desenvolvendo. É esse o buraco que a gente está caindo e que está perdendo um monte de startup, está perdendo um monte de governo, está perdendo um monte de cidadão que fica sem serviço. E é por isso que a gente traz essas mesas e faz essa discussão e tenta trazer isso para a mesa. Para o Felipe, é Felipe de novo, né? Pessoa. Os contratos estão todos em andamento. Dos 5 contratados, de fato, um não foi concluído. Né? A gente tinha um plano B para isso. A contratada que fez o mensuramento dos prêmios poderia fazer, era uma ata de sustentação que a gente aderiu, então ela poderia pegar aquele serviço e fazer, mas quando o concurso foi feito um edital, foi chamado a premiação para um vencedor, mas a partir do momento que aquele vencedor foi escolhido, ele tem um contrato normal, gerido por qualquer legislação de contrato da prefeitura. Então pode ter glosa, pode ter certificação, aí a lei a regra igual para qualquer outro tipo de contrato. Dos 4 contratos que foram finalizados, os 4 estão sendo implementados. É difícil você fazer inovação, mas a partir do momento que você consegue mostrar, olha aqui, foi feita. Aí, tem gente que duvida, produto de startup deve ser porcaria, não sei o quê, mas vai lá e testa. Então tem um timing até da absorção desse processo, desses produtos pelo setor público, mas acaba acontecendo. Aí a gente teve uma mudança de gestão, chegou gente nova, aí não sabia se o produto era bom, se não era bom, testaram. No fim, todos eles passaram no teste, estão sendo todos implementados. É que o timing também, por causa de uma mudança de gestão e o timing do setor público, levaram a uma certa demora aí, mas no fim ficou provado que todos os produtos são bastante baratos e funcionam bastante a contento, estão aprovados por todos que passaram por eles. Só para falar os caminhos de contratação do PitGov, né? A gente está olhando muito para essas ferramentas que surgiram no decreto federal, que se refletem no decreto estadual, mas precisa aprofundar um pouquinho, então vai ter uma revisão do decreto estadual para ambiente de inovação, participação minoritária nas empresas, para o bônus tecnológico, que permite essa contratação temporária por 12 meses, e avançar nessa definição do risco tecnológico. Então, isso está na mesa para avançar na contratação dessas startups que apareceram. Além disso, usar os institutos de fomento. A FAPESP já tem a linha de pesquisa, né, a PIP, que investe em pequenas empresas. A Renata comentou da Sabesp, que ela tem uma área de P&D de 10 anos, que já faz convênios em conjunto com a FAPESP,
FAPESP, porque eles têm todo um setor de desenvolvimento de pesquisa de produtos específicos para saneamento, então eles vivem lançando chamadas junto com a FAPESP para remunerar empresas e pesquisas, e eles também lançaram recentemente um PitGov lá, a Carla Bertocco está lá na Sabesp, lançaram um PitGov com recursos, então agora é um convênio com repasse de recursos, remunerando as soluções que estão chegando. Então a gente tem todos esses caminhos de tornar o PitGov um programa permanente, de chamamentos públicos para movimentar tanto o mercado de empreendedorismo quanto a máquina pública para pensar em inovação. Então, é lógico que a gente está chegando a uma nova gestão, a gente vai dialogar com essa nova gestão que está chegando, mas a gente acabou de fazer um fórum técnico, reunindo 121 gestores públicos nesse período de restrição eleitoral, então a gente fez um evento interno. Esse fórum gerou muitas discussões, a gente está elaborando cartilhas de ações propositivas para dialogar com os novos gestores, e aí tem que alinhar, né, com o novo plano de governo, como serão esses avanços na área de inovação. Tá? Boa tarde, meu nome é Paula, Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Vocês falaram muito de contratação baseado na Lei 8686. Eu queria saber uma opinião ou algum exemplo de contratação pela PPP, se vocês viram alguma coisa nesse sentido, a forma de contratar por uma parceria público-privada com uma startup ou um conjunto, alguma coisa assim. O que eu conheço da lei de PPP é que elas são contratos bem grandes, tem acima de 20 milhões. Normalmente são direcionados para obras de infraestrutura. Pode-se contratar serviço, mas desde que o serviço esteja vinculado a uma infraestrutura, né? E na área de inovação, a gente tem visto projetos que envolvem, por exemplo, planejamento territorial. Criar um ambiente, e aí envolve bairros, como o Porto Digital. Enfim, o Porto Digital acho que não foi para o PPP, é uma OS que gere, né, o prédio. E aí, mas tem outras áreas que envolve toda uma remodelação do espaço urbano, pensando assim, até mesmo no quarteirão. Aqui vai ser uso residencial, uso para startups, uso para governo. Eles fazem um planejamento territorial, e aí isso envolve PPPs para pensar o espaço e gestão do ambiente de inovação. Agora, exclusivamente para contratar inovação, a gente está usando mais a lei de inovação mesmo. Boa tarde, meu nome é Alexandre Lima. Minha pergunta é para a Cris. Eu fiquei bastante intrigado com os dois exemplos do PitGov, pelo fato de eles terem todos os requisitos para serem executados, né, do programa do governo, ter mostrado resultado e mesmo assim eles não terem conseguido dar continuidade. Quais aprendizados vocês tiraram disso e como garantir que uma startup não invista energia e tempo e no fim não consiga ser implementada? Esses dois cases, né, o da Nama principalmente, que chegou a abrir licitação para isso, teve competição entre as empresas e aí no processo judicial, que durou muito tempo, enfim, o setor público ele tem esses limites de contratação, esses processos burocráticos precisam ser respeitados, enfim, e inviabilizou a contratação. A gente está, como eu disse, né, vai chegar uma nova gestão, a gente está remodelando o PitGov, considerando os novos avanços que aconteceram. A lei de inovação é de 2004, a revisão dela é de 2016, não é uma lei recente. Inclusive, você vai nos institutos de pesquisa, eles falam, você pode ceder funcionário público para a empresa, para elaborar um projeto inovador. Aí você vai para o Estatuto de Funcionário Público, algumas pessoas veem problemas de cessão de funcionário, como fazer com a remuneração. Você vai para a CJ que está pensando nesse ambiente de inovação, para os advogados que estão pensando nesse ambiente de inovação, fala, não tem restrição nenhuma no Estatuto de Funcionários Públicos, você pode fazer sessão. Isso é um mito, como a Aline falou, né? Tem muito mito, tem muita cultura impregnada na máquina pública da Lei 866, enfim. E a Lei de Inovação, ela permite avanços, só que ela cai em alguns critérios que ainda não estão tão claramente definidos, como eu comentei, risco tecnológico, por exemplo. O caso da Nama, como a Renata comentou, era uma machine learning que dependia do aprendizado da máquina com o usuário, tinha um desenvolvimento conjunto, era específico, mas a gente não conseguiu caracterizar o risco tecnológico para já contratar encomenda, até porque a gente estava num momento anterior a esses decretos que saíram, clareando um pouquinho mais a legislação federal, né? Porque você tem a lei e depois tem o decreto que regulamenta.
eles clarearam mais, trouxeram mais ferramentas. Então, a gente está num momento, eu digo que é um momento de borderline mesmo, né, na área jurídica. Os decretos acabaram de ser publicados, dando mais clareza do que pode ser feito ou não. Então, eu acho que agora, a partir de agora, vai ter mais recursos para avançar, usando o que a Lei de Inovação já permitia. E isso é um problema para a administração direta, que não tem P&D tão afinada como o Instituto de Pesquisa, que vai gerar um novo medicamento de dengue. Mas mesmo lá, eles também não avançaram muito em contratação, né, que é o estudo do IPEA fala. Não teve tantos casos, porque você tem infinitas legislações que parecem que brecam um pouco o avanço que a Lei de Inovação permitiu. Mas a gente está nesse caminho, né, de criando ambientes de inovação, o bônus tecnológico e conceituando o risco tecnológico de forma mais precisa, conversando com os tribunais de contas, os órgãos reguladores. Eu acho que é uma maturação que está acontecendo no governo. Eu acho que muita coisa pode acontecer a partir de agora. Tá certo. Bom, oi, boa tarde. Eu sou o Gustavo Gris, da Agência Futuro. Nós trabalhamos com inovação pública há um tempo e esse exemplo que você deu, quer dizer, quando você joga um processo subjetivo para dentro da Lei 8666, a chance é de 70% de você não conseguir acabar sendo contratado e executando o serviço, né? Mas a minha pergunta é bem objetiva, é o seguinte: dentro da encomenda tecnológica, se vocês têm algum parâmetro de valores para a encomenda tecnológica, que me parece que isso também é uma fraqueza, porque daqui a pouco você botar um processo de 30 milhões dentro da encomenda tecnológica, tem algum parâmetro? Existe? Não, não tem. E aí eu acho que quando a encomenda tecnológica fala, ela não fala necessariamente de um projeto tão detalhado, mas ela fala num projeto, né, que antes da contratação a administração precisa receber um projeto da empresa para poder fazer a avaliação com cronograma, etc. Eu acho que esse é o espaço que a administração tem também para eventualmente entender, mas assim, precisa ter todos os cuidados do mundo com isso, porque no fim das contas, como que a própria empresa tem também essa dimensão, né? Tem uma porção de custos que não é possível de dimensionar no começo. Então, mesmo quando a legislação fala em negociação com as outras empresas, etc., eu acho que justamente há uma dificuldade da parametrização de valor, e a ideia é que ela receba as propostas de pelo menos algumas empresas e, com base nisso, ela faça uma análise e uma negociação ali entre os interessados. Mas e aí acho que cada ente vai acabar, ou cada secretaria, ou cada agência, cada órgão, vai acabar tendo, a partir do uso, né, um pouco mais de parâmetro. Né? Eu, de novo, leigo, posso estar errado, mas se eu não me engano, quando eu li a lei, tinha um mecanismo de desembolso mediante entregas para diminuir o risco. Então, esse negócio dos 30 milhões, quer dizer, eventualmente... não, eu sei. Não tem, pode ser... Sim. Mas poderia, se o valor é muito grande ali, teria que ter num projeto quais os desembolsos mediante entregas, e ali teria que ficar mais explícito se realmente aquilo lá vale tanto, aquele tanto vale mais tanto e tal, então... não sei, porque tem algumas coisas que tem limitação de valor e também não usa, quer dizer, então, o risco acho que o problema maior é mais o risco mesmo de isso parar em um tribunal, parar em algum órgão de controle e aí a pessoa ser imputada pessoalmente. Gente, precisamos terminar. O pessoal vai ficar por aqui ainda, depois que acabar a transmissão especial, podemos conversar mais um pouco. Queria agradecer muito a presença de vocês, e fica muito claro que nós temos legislações que as pessoas pensaram, os legisladores, né, puseram as regras à mesa, mesmo que não tão claras assim, mas que a sociedade está demandando para que nós, que somos públicos, pensemos, e o que não tiver ainda claro, criemos situações para que isso fique esclarecido. Então, precisamos fazer mais isso, e eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Um beijo. Alô, alô.